não é isso? André Viana, direto de Brasília, para falar ainda sobre a delação premiada, não é, do Mauro Cid. Ele precisa se apresentar hoje à Justiça para dar continuidade ao acordo de delação premiada que foi homologado. Vários bastidores aí, não é? Tem, por outro lado, também a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já deve aí estar elaborando, não é? Claro, a defesa do ex-presidente deve contestar aí a delação do Mauro Cid sem o aval do MP, do Ministério Público. A gente vai entender todo esse bastidor aí com o André Viana, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui, viu, Zaidan? Pois é, tem essa coisa do Aras aí, de falar, não, a Polícia Federal não pode fazer. Na verdade, já há uma decisão antiga, relativamente antiga, do Supremo, dizendo que sim, a Polícia Federal pode fazer. Mas o adequado é que haja um acompanhamento do Ministério Público. Esses caras não podem fazer disso aí um cavalo de batalha, não é? Então, provavelmente, o Supremo atenderá ao pedido do Aras para que o Ministério Público acompanhe, faça parte do processo de delação, ouça também o Mauro Cid, acompanhe as gravações, porque tudo que o sujeito fala ali fica gravado, né, claro, filmado, gravado, mas isso não é problema, eles não podem transformar isso no óbice para que haja esse acordo, né, Danilo? Até porque já houve a concordância do Supremo Tribunal Federal por intermédio do Alexandre de Moraes. Exatamente, agora sim a gente conseguiu estabelecer o contato aí com o André Viana. O André Viana já está aqui na ponta da linha para falar conosco. Muito boa tarde para você, hein, André? Bem-vindo. Alô, André? Opa, agora Alô? sim. Tá me escutando? Agora sim, André, boa tarde. Boa tarde, agora sim, tudo certo, né? Consegue me escutar? Perfeitamente. Sim, Então vamos lá. O Tenente-Coronel Mauro Cid deve se apresentar ainda hoje ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para dar continuidade ao acordo de delação premiada homologado pela Justiça. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está em casa sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica e, por conta disso, terá que comparecer periodicamente ao tribunal para se apresentar formalmente à Justiça brasileira. Existe a possibilidade da Polícia Federal ouvir o militar ainda nessa semana, já na condição de delator. Com isso, o Cid não vai poder mentir nem ficar em silêncio durante as perguntas do depoimento. A nova oitiva tem como promessa a apresentação de provas e novos elementos das investigações. Na lista estão a apuração sobre a formação de milícias digitais e o inquérito sobre a venda de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro. O acordo homologado pelo ministro Alexandre de Moraes no último sábado tem enfrentado resistências do Ministério Público Federal. Além de instaurar procedimento interno, procuradores entraram no Supremo, com um pedido para ter acesso aos documentos e informações sobre o caso. Os detalhes da delação e as provas que o militar apresentar no depoimento estão sob sigilo. O MP também ofereceu a Mauro Cid um outro acordo, mas o tenente-coronel preferiu fechar com a Polícia Federal, o que é permitido desde 2018. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou no fim de semana que a PGR não aceita delações feitas à PF, a Polícia Federal. Com a queda de braço entre as instituições, alguns procuradores não descartam denunciar o ex-ajudante de ordens sem considerar o acordo. A palavra final sobre uma possível acusação de Mauro Cid caberá, porém, ao STF, mesmo com a resistência do Ministério Público. Tá aí André Viana, então, direto de Brasília, trazendo aí os bastidores, né, sobre a delação envolvendo o Mauro Cid. Ele precisa se apresentar hoje à Justiça para dar continuidade aí ao processo. André, obrigado, viu? Qualquer informação, qualquer novidade, entra aqui com a gente, hein? Perfeito, estamos aqui para isso. Bom trabalho. obrigado, André. O Zaidan, um outro ponto também, né, que aliados aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pessoas próximas aí, que está inelegível, afirmam que o acordo, né, do ex-auxiliado Mauro Cid tem potencial sim para comprometer a imagem, né, do Bolsonaro, né? Eles temem também eventuais implicações contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles estão preocupados aí com o teor das revelações do que pode surgir aí desse acordo, não? Danilo, o Supremo, por intermédio do Alexandre de Moraes, estabelece alguns vínculos que são ainda especulativos, né? Não é possível afirmar que esses vínculos de fato existem. Mas são 3 pontos. Primeiro, caso das joias. Segundo, cartão de vacina, falsificação de cartões de vacina. E terceiro, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e aí com relação direta com alguns episódios de dezembro, dezembro de 2022, quando houve aquela tentativa de entrar no prédio da Polícia Federal em Brasília,
quando houve aquela tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Então, o que mantém esse assunto, porque o Mauro Cid não tem foro, não é? Ele não tem foro e em condições normais, qualquer investigação a respeito do Mauro Cid seria remetida para a primeira instância, para um juiz federal de primeira instância. Por que está no Supremo? Porque tudo isso está sendo jogado no mesmo inquérito. É, aliás, algo problemático, é um inquérito onde tudo cabe, onde tudo é jogado ali, é um inquérito liquidificador, né? Você joga N situações, N ações que são investigadas pelo Supremo, mas que acabam entrando nesse inquérito que é comandado pelo Alexandre de Moraes. Isso lá atrás, uma determinação do Toffoli, que na base da escolha pessoal apontou o Alexandre de Moraes quando deveria ter acontecido um sorteio. Esse é um ponto. O outro ponto é que, se de fato há vínculo, e qual seria a tentativa de estabelecer um nexo causal aí? Que o dinheiro das joias, ele poderia ser usado para lavagem de dinheiro. E aí entra uma outra situação paralela que chamou a atenção. O fato de o Bolsonaro aparecer como procurador de uma conta do Mauro Cid. O contrário seria normal, é uma relação de confiança. O ajudante de guardas é um cara que está sempre ali com o presidente, acompanha o presidente nas viagens, nas reuniões, telefonemas, ele lida com tudo e normalmente há uma relação de proximidade que vai se desenvolvendo, vai se consolidando e isso produz confiança. Então o normal seria o Mauro Cid ser procurador de uma conta do Bolsonaro, de uma relação de confiança. Ó, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho saco para esse negócio de banco, tem aqui uma procuração para você fazer determinadas movimentações na conta. Isso seria natural. Agora o contrário chamou atenção. Isso foi dito na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, quando trouxeram a informação de que o Bolsonaro aparece como procurador de uma conta do Mauro Cid. Então agora há a decisão de quebra de sigilo, inclusive das contas que eles têm nos Estados Unidos, isso foi pedido às autoridades americanas, contas do Bolsonaro lá, contas do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid, e a partir daí eles querem ver qual a ligação de tudo isso com aquelas mensagens descobertas no celular do Mauro Cid, onde há claramente diálogos que apontam para o objetivo de se produzir um golpe, né? De quebrar a normalidade democrática, institucional. Alguma pressão até sobre o Mauro Cid. Como é que é? Você precisa convencer o presidente para que ele não recue, para que ele determine uma ação das Forças Armadas e tal. O Mauro Cid nada responde, a não ser em alguns momentos. Mas o próprio silêncio acaba sendo visto como consentimento. Então há muitas coisas sendo investigadas. Dificilmente uma delação premiada do Mauro Cid ficará restrita à questão das joias. Isso não faria nenhum sentido. Até porque se fosse só a questão das joias, nem estaria nesse inquérito. É exatamente a tentativa de estabelecer um nexo causal entre todas essas investigações que faz dessa delação algo potencialmente explosivo. E aí o Aras entra em campo, diz que não concorda que ele faça a delação à Polícia Federal, deveria fazer no Ministério Público, mas há, repito, uma decisão do Supremo já tem 5 anos essa decisão do Supremo, que permite sim que a Polícia Federal estabeleça acordos de delação premiada. Claro, com acompanhamento do Ministério Público. E isso é fácil de arrumar. Não. Você escala procuradores e eles estarão lá, junto com os policiais federais, acompanhando os depoimentos. Isso aí não é um impedimento que não possa ser contornado, né, Danilo?